Vim fazer o primeiro update do livro. Eu já li umas 100 páginas, mais ou menos. E, cara... Olá, gente. Vim fazer um update aqui. E, cara do céu. Cheguei numa parte que, assim... Talvez eu morda minha língua, né? E fala que, né? Volte atrás no que eu falei, mas no momento que eu tô na segunda. E eu tô tipo assim, mano. Faça. Feia. Não sei como é que é o nome dela. Mas faça qualquer coisa, minha filha, que eu tô aqui, ó, passando pano pra você. Nem concordo com as coisas que você faz, mas assim, tô aqui passando pano pra você. Faz o que você quiser com esse cara. Eu tô muito nervosa, sério. Tô muito nervosa. Não tô crendo num negócio desse. Oi, meu povo! Apareci hoje para trazer a resenha para vocês, finalmente, do livro A Gaiola de Ouro, da Camilla Lackberg. Primeira coisa, primeiras impressões, né? Como sempre. Primeiras impressões do livro. Achei a capa lindíssima, tá? Já queria começar falando isso. Não sei se vocês viram, né? A letrinha aqui, ó, meio douradinha e tal. Eu fiquei alucinada com esse livro por acompanhar vários booktubers, né? Assim como o Verity, ele tava muito hypado, todo mundo comentava sobre ele, todo mundo tinha opiniões muito contraditórias, uns adoravam, outros achavam horrível, que não condizia com hype, e etc, e etc. A capa, como eu já falei, é lindíssima, a impressão maravilhosa. Até agora, eu não peguei nenhum livro, né? Pelo menos recentemente, né? Esse ano, vamos assim colocar. Eu não peguei nenhum livro que tenha uma impressão ruim, né? Tem uma diagramação ruim. Todas são muito boas, então eu não tenho que falar sobre isso. Vai contar a história da Fei. Ela já é uma mulher dos seus 30 e poucos anos, 32 anos, se eu não me engano. E ela é casada com o Jack e tem a filha Julianne. E eles moram numa cidade da Suécia, que eu não vou me atrever a falar o nome, porque eu não consigo pronunciar esse nome. E eles são de uma família rica, muito rica, né? Ela frequenta os melhores lugares dessa cidade. Eles têm uma vida típica, né? Condizente com a sua condição financeira, né? Tem uma posição social elevada. E, enfim, ela vai contar bastante no início da história sobre isso, né? Como que se dava a relação dela com o marido dela. Vai contar como funcionava esse mundo de gente rica, né? Dos jantares, da vida social um tanto fingida, né? De você tentar sempre mostrar uma perfeição para as pessoas que na verdade não tem, e a gente acaba descobrindo no decorrer da história que não tem bem essa perfeição toda, mesmo, né? Além disso, a gente já sabe, né, que já traz aqui no livro, é que o marido tem um caso, ela acaba descobrindo, porque assim, ela deixa bastante claro no livro que como tudo nessa vida, né, pertencente a essa vida social que ela leva, tudo é muito falso, as pessoas fingem muito, né? Então, muitos têm um casamento de fachada, que é tudo lindo, maravilhoso, mas que na verdade não é bem assim. E o dela não é diferente. Então, ela acaba descobrindo a traição do marido. E, em cima disso, ela resolve bolar um plano de vingança contra esse marido. Então, tudo isso a gente já sabe, até porque, né? Não sei se vai dar pra perceber, mas tá escrito bem aqui, revenge, vingança, tá? Enfim, e aí ela bola todo um plano de vingança, e aí a gente vai vendo como é que vai se dar esse plano todo, né? Mas eu acho que é isso que eu posso falar pra vocês. Separação deles, né? Depois que ela descobre a traição do marido, ela não se dá da melhor forma possível, né? Então é muito conturbada,
o Jack se separa dela e sem deixar pra ela nenhum centavo. A relação dos dois era muito abusiva. E esse é um tema que eu acho que é muito legal a gente trazer aqui também pra essa resenha. É isso que eu vou trazer mais pra frente, tá? Então vamos lá. Ponto. Condução do livro pela autora. O livro, ele é muito rápido de ser lido, muito rápido. Eu só não terminei um dia a leitura dele, porque eu tive um problema, né, a rinite, que me consome todos os dias dessa quarentena. Mas se não fosse isso, eu teria lido num dia só. É o tipo de livro que a leitura, ela é rápida e é o tipo de livro que você, a cada página que você vira, você fica mais ansiosa pra saber o que vai acontecer. O que vai acontecer, como que a personagem vai lidar com aquilo e, enfim, qual vai ser a consequência das coisas que vão sendo feitas pelo personagem, enfim. Ponto. Se foi um livro que me trouxe alguma experiência, algum conhecimento, se me acrescentou em alguma coisa. E aí é essa hora que eu quero trazer pra vocês algumas coisas que eu fiz anotação. Esse livro eu achei muito interessante no sentido de... um dos livros que eu tenho hoje como 5 estrelas, porque foi a porta de entrada para toda essa leitura thriller e para falar sobre algumas temáticas um tanto pesadas, e que eu gostei muito de fazer leitura, A Garota Exemplar, né? Eu tenho como 5 estrelas ainda hoje esse livro porque eu gosto muito dele. Eu acho que é bem legal, toda a história, toda a construção, enfim. E A Gaiola de Ouro, eu acho que ela vai pelo mesmo caminho. Inclusive, se eu tivesse que fazer aquela tag, né, de se você gostar de, você vai gostar de, eu acho que eu colocaria aqui. Se você gostou de A Garota Exemplar, você vai gostar muito da Gaiola de Ouro. Porque ela tem um mesmo clima instaurado ali, tá? Eu acho que é uma coisa bem interessante que você percebe muito mais, né, que ela é mais desenvolvida do que na Garota Exemplar, é exatamente esse relacionamento tóxico, esse relacionamento abusivo que a Feia tem com o Jake. Eles têm um típico relacionamento abusivo, né, em que uma das partes ela não percebe que ela tá num relacionamento abusivo. Muitas vezes também a outra parte nem percebe o que ele tá fazendo, mas eu tenho uma leve desconfiança de que o Jack ele fazia isso já sabendo, né, o tipo de arma que ele tinha ali nas mãos, e ele usava mesmo aquela arma e ele não estava ligando muito, não. Tanto que tem algumas partes, né, ali da metade do livro, acho que por ali, que eu passei bastante pano pra Feia. Ela fazia muita coisa que eu não concordava, mas eu tava passando muito pano, porque você realmente fica enojada com o Jack e com tudo que ele faz com ela. Inclusive, até confesso pra vocês que no início da vingança dela, eu tava continuando passando pano ali, falando, não, vai, é isso aí. Porque quem nunca teve um relacionamento abusivo que atire a primeira pedra se nunca pensou em se vingar da pessoa? Eu acho que esse é um pensamento muito comum, né? Quando você teve aquele relacionamento horrível que a pessoa pisou em você, que ela te esnobou, que, sei lá, que ela te traiu, e você nunca pensou em trair ela. Em trair ela, não. E você nunca pensou em se vingar dela. Tira a primeira pedra quem nunca pensou nisso. Todo mundo pensou nisso alguma vez, só que ninguém executou e a Feia executou. Então a gente tem esse olhar, né? Por isso que no início eu passava pano pra ela, mas quando as coisas, né, foram se desenvolvendo, toda essa vingança foi sendo construída, eu fiquei um pouco assustada. E aí eu parei de passar pano. Mas assim, até o início eu tava passando pano, eu confesso isso, tem que deixar isso registrado. Ali, nesse relacionamento abusivo da Feia e do Jack, o que acontecia o Jack era extremamente tóxico com ela. Ela também, de certa forma, devia ter alguma parte também um tanto tóxica com ele em algum momento do relacionamento. E a gente acaba descobrindo também nos flashbacks que existia sim essa parte tóxica dela. Que, né, no início ali ela detalhando, talvez a gente não percebesse. Mas nos flashbacks fica bem evidente, né, onde que isso começou a acontecer. E tem a parte tóxica da Feia com ela mesma, porque quando você permite que a outra pessoa ela te trate da forma que ela tá te tratando, você tá sendo tóxica com você mesmo por permitir esse tipo de coisa, tá? Eu sei que é um tanto meio filosófico essa reflexão, mas calma aí, segura essa informação. Existia também, né, trazer essa questão de que existia
muito nesse mundo dela, né, dessa posição social que ela frequentava, essa relação de que os homens têm que ser bem-sucedidos e as mulheres elas têm que ser responsáveis pela casa, pelas festas, responsável em manter o corpo magro, né, sempre muito bonito, escultural, de que ela tem que sempre estar atrás do sucesso do marido. Ela não pode jamais fazer mais sucesso que o marido dela, porque ela tem que ser feliz pelo sucesso do marido, porque é o sucesso dos dois, né? E ela tem que aplaudir, tem que estar ali para o que o marido precisar. Inclusive, referente a sexo, ela traz muito isso. De que ela não tem as vontades dela, de que não é importante ela se satisfazer sexualmente. Ela tem que estar ali pro marido a hora que ele quiser e fazer o uso, né, do jeito que ele quiser. Então, pra você ver que isso não é uma coisa que existia antigamente. Isso existe até nas camadas mais altas. Porque foi uma coisa que eu até anotei aqui, porque eu peguei isso na hora. Ela, nos flashbacks, você consegue perceber, até quando ela tá falando do presente, ali você consegue perceber, isso não é um spoiler, tá? Que ela tem algum problema com a família dela. E a gente sabe, né? Eu sei, vou colocar como eu sei, que as nossas relações, elas são construídas baseadas no relacionamento que a gente construiu primariamente ali, né, antecipadamente com a nossa família. Toda a nossa construção com relacionamento com a gente mesmo e com as outras pessoas, ela é baseada nesse primeiro relacionamento que a gente tem vendo a nossa família, então o relacionamento dos nossos pais com ele, né, entre eles, o relacionamento deles com a gente, e enfim, é com isso. E aí a gente vê que algo tem de muito errado ali, né, dessa relação dela com a família dela. Então ali primeira coisa que eu já pesquei foi isso. Tem alguma coisa errada. Ela tem algum problema com a família dela, então talvez isso justifique muito a relação que ela tem com o Jack. E aí, com o decorrer da história, a gente vê que realmente isso acontece, de que o relacionamento dela com ela mesma e com as outras pessoas, ela não é nem um pouco saudável. Ela é totalmente disfuncional. Oi, meu povo! Apareci aqui invadindo esse vídeo para falar algumas coisas para vocês referente a minha nota, né, nesse livro e algumas outras informações que eu acabei não falando no vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu ia, né, pensei em regravar toda essa resenha por causa disso, mas eu achei que seria mais fácil eu fazer essa invasão e, enfim, juntar essa nova informação aí, tá? Porque eu já tinha gravado essa resenha já fazia um tempo. E ao editar agora, eu acabei refletindo bastante, principalmente porque depois que eu gravei essa resenha, eu fui marcar minha nota lá no Scooby, eu li algumas resenhas de algumas pessoas por lá, e eu acabei também vendo algumas resenhas por vídeo também. Então eu fiquei pensando bastante sobre a minha nota, sobre algumas coisas que eu acabei não levando em consideração ao fazer minha nota e que eu vim agora corrigir e explicar o porquê que eu resolvi corrigir, tá bom? Então vamos lá. Esse livro é muita coisa que eu gostaria de falar pra vocês, que é meio óbvio já, né? Eu mudei a minha nota, porque eu acho que quando você vai dar uma nota pra algum livro, você tem que levar em consideração várias coisas. E eu acho que isso agora, essa resenha vai ser um aprendizado até pra juntar no meu termômetro literário, que eu sempre faço nas resenhas, que é pra eu ficar mais atenta a esse tipo de coisa. Algumas problematizações que ocorrem em livros que a gente não pode mais deixar passar, que a gente tem que levar em consideração sim e tirar ponto quando necessário. E isso é exatamente isso. Esse livro, eu gostei muito dele. Eu sei que ele é bem contraditório, né? Algumas pessoas gostam bastante dele, tem pessoas que não gostam nem um pouco. Ele recebeu uma estrela, eu já vi casos assim, né? E eu já vi gente dando 5 estrelas. E inclusive nessa resenha eu acabei dando 5 estrelas pra ele. Mas eu resolvi
enxergar algumas coisas que eu vou pontuar pra vocês. A primeira coisa que eu resolvi pontuar foi... Nesse livro, tem a problematização mais evidente, né? Que aí tá no enredo, que é a própria história que a autora traz relacionada ao relacionamento abusivo. E, na verdade, eu não acho que isso seja uma problematização. Eu acho que sim é uma história que a autora tá trazendo e que faz parte da história. Não tem por que a gente ficar problematizando todas as coisas que ela traz para poder mostrar o quão abusivo era esse relacionamento. Mas eu percebi que pela resenha de algumas pessoas, o fato, né, de sempre aparecer pessoas falando, eu não gostei do livro e ponto, e pessoas aparecendo e falando, não, eu gostei muito do livro porque o livro é isso e isso assado, e a pessoa não pontuar os problemas que existem nesse livro faz com que outras pessoas leiam esse livro e elas acabem confundindo algumas coisas. Por exemplo, esse livro, ele traz, né, uma volta por cima da Faye, né, assim que ela se separa do Jack, e ela acaba construindo um império para poder se vingar e coisas assim. E eu vi algumas pessoas falando que isso era o poder feminino, que era, né, o girl power, de que, nossa, ela é uma mulher muito empoderada. E, gente, não tem nada a ver com empoderamento isso. Na verdade, é totalmente o oposto de empoderamento, sabe? O fato dela estar construindo coisas pra vida dela, mas focada no Jack, só mostra o quanto ela não tá empoderada, o quanto que a autoestima dela não tá lá no teto. Na verdade, tá mais baixa quanto antes, entende? Ela continua vivendo a vida dela em função desse cara, ela continua pensando nesse cara, fazendo as coisas pensando nesse cara. Então, assim, por exemplo, ela construiu um império, construiu, é mérito dela, mas ela construiu isso, qual que era o foco dela? Era a independência dela, é mostrar que ela pode, é mostrar o conhecimento dela. Não era isso. Era pra simplesmente esmagar o Jack. Era simplesmente se vingar dele. Então isso não é empoderamento feminino, entende? Não é. Ela tá se rebaixando do mesmo jeito, sabe? Eu acho que existe essa confusão nas pessoas, porque tem uma parte do livro que a traição ela não tem a ver com a pessoa que foi traída, mas com a pessoa que traiu. Então, o que a gente mais vê, né, artistas, né, pessoas públicas aí que são tidas como lindas, maravilhosas, perfeitas, e a gente acaba descobrindo depois que elas já foram traídas, e a gente fica, nossa, mas se fulano foi traído, imagina eu. Mas é isso, entende? Não tem a ver com a pessoa, do quão perfeita ela do quão magra ela está, o quanto que ela faça pela pessoa. O problema, né, que faz ocorrer a traição não tem a ver com a pessoa que foi traída, mas sim com quem traiu. É uma insegurança ou algum outro problema, enfim, da pessoa que traiu, entende? Então, eu acho que as pessoas acabam confundindo quando ela traz esse detalhe de que agora é girl power, né? De que, nossa, ela se despertou e, nossa senhora. Gente, não. Isso é um fato? É um fato. É uma coisa que eu achei bem legal dela trazer? Sim. Mas não é girl power. Tá longe de ser empoderamento feminino. Tá longe, tá? A segunda coisa que eu gostaria de falar, que eu vi muita gente problematizando e que eu, particularmente, não acho que seja um problema, porque eu entendi que a autora trouxe isso como uma forma de construção da história, é o fato dela pontuar muito, a questão, como que eu posso falar? Muito incomodadas e acharam que isso era um problema. Eu não achei um problema. Eu acho que a autora talvez tenha feito isso de forma proposital, para mostrar o quão fútil a vida, esse tipo de estilo de vida, ele pode ser. Eu acho que eu entendi nesse sentido, tá? Uma outra questão que eu vi algumas pessoas também falando, de que achou que a história ela não foi bem construída, de que como assim simplesmente ela
construiu um império do nada. E, gente, eu não tive essa percepção. Pra mim, ficou bem claro o esforço que ela fez, o planejamento que ela fez pra conseguir chegar onde ela chegou. Né? Eu acho que ficou bem evidente no livro a força que as redes sociais ou você se juntar a uma causa, isso faz com que as coisas elas aconteçam muito rápido. Então, o que a gente mais vê, né, hoje em dia aí, é uma pessoa ela crescer assim da noite pro dia e às vezes acabar também da noite pro dia. Então isso é uma coisa que acontece. Então eu não achei que foi rápido isso. Eu acho que eu entendi bem essa evolução da personagem. Eu não achei isso um problema. Então, por tudo isso, né, por toda essa problematização que houve em relação do empoderamento feminino, que eu acho sim que talvez a autora ela pecou um pouco. Eu acho que ela deveria ter deixado mais evidente de que isso não era empoderamento feminino nem um pouco, porque as pessoas elas entenderam dessa forma e isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu vou abaixar a nota do livro para 4, porque eu não vou abaixar mais para 3, por exemplo, eu não vou dar 3 para esse livro, porque foi um livro que eu gostei muito, foi um livro que eu me surpreendi, foi um livro que fluiu muito pra mim, que eu gostei, que eu fiquei empolgada o tempo todo, que eu não empaquei em nenhuma parte. É um livro que eu vi outras pessoas, inclusive, falando que, pra que continuação, né? Já tá bom o suficiente esse livro. Não, eu leria uma continuação, sabe? Eu fico pensando só o que exatamente a autora ela vai abordar nesse outro livro. Ela vai explicar coisas do passado da Feia, ela vai contar o que aconteceu depois dessa vingança, o que vai acontecer. Eu não sei. Mas eu tô empolgada pra saber o que vai acontecer depois. Foi um livro que eu gostei sim de ler, sabe? Eu acho que ela... Algumas pessoas falaram que ela teve uma promessa, uma premissa muito boa, mas ela não conseguiu fazer jus, né, a toda essa premissa. Mas assim, gente, eu gostei. Eu acho que foi bom. Sempre vai ter, né, N formas de você construir uma história que pessoa X vai gostar, Y não vai gostar tanto. Mas acontece. Eu sou uma das pessoas que eu gostei do livro, sim. Entendo que tenha problematizações muito grandes nesse livro, mas algumas coisas eu não vejo problema. Eu vejo que é a construção mesmo da história pela autora. E eu espero que tenha ficado claro, né, o meu posicionamento em relação a esse livro e não fique parecendo que eu tô passando pano pra esse livro. Eu sei que eu falei várias vezes que eu fiquei passando pano durante a leitura pra Feia, mas eu passei pano pra ela no sentido de que eu sentia o quão babaca, eu me sentia enojada com as coisas que o Jack fazia com ela. Pano pra esse sentido. Jamais vou passar pano para as outras problematizações. Eu realmente não acho que ela estava certa. Eu não acho que as pessoas devam seguir por esse caminho. Eu não acho que os fins justificam os meios e etc, etc. Então é isso. E enfim, é isso. Espero que esse vídeo fique curto, mas eu acho que não vai ficar, como sempre. E um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!